Olá, estamos mais uma vez aqui através do canal EBD em Ação para comentário das lições bíblicas. E desta vez nós vamos comentar a lição dos jovens, a última lição do trimestre de 2020. Um tema muito interessante que é abordado nesta lição, os bons e maus exemplos, aprendendo com homens e mulheres da Bíblia. E desta vez nós convidamos o nosso amigo, professor Orlando Júnior, professor universitário, professor da Escola Bíblica Dominical, para nos ajudar no comentário da lição de número 2, uma lição maravilhosa falando sobre Débora, fazendo a diferença em ações e palavras. A paz do Senhor, professor Orlando Júnior. Paz do Senhor, professor Gesiel. É um prazer estar aqui com vocês. Bênção, prazer é nosso recebê-los aqui. Os inscritos agradecem quando nós dialogamos com outros professores. Eles sempre têm recomendado que convidamos mais professores através de uma dinâmica mais adequada. Fica mais interessante, né? Eles assistirem no canal. E nós vamos, então, falar da lição 2 sobre Débora. Essa passagem de Débora ela está em Juízes, capítulo de número 4. E o primeiro tópico, o comentarista, ele fala assim, ó, Israel e a velha rebeldia em uma nova terra. Israel na terra prometida. Então, a lição ela fala do livro dos juízes. Os juízes tiveram um período aproximadamente aí de uns 400 anos. Aproximado, né? Entre eles, uns 12 juízes julgaram Israel. Isso foi depois da morte de Josué, né? Os dois primeiros líderes, Moisés e Josué, haviam morrido, então veio o período dos juízes, eles julgavam, o período histórico ali, e muito interessante essa parte, porque durante esses quase 400 anos de juízes, o povo de Israel ele estava vivendo uma instabilidade. Ora eles estavam obedecendo os mandamentos divinos, outrora estavam rebeldes. Então, como a lei dizia, enquanto eles estivessem obedientes à lei, eles estariam na sua terra, teriam paz, tranquilidade. Mas no momento que eles não obedecessem, iam para o cativeiro, iam ser julgados e etc. Como que você analisa este período aí do juiz, em especial com o período de Débora, professor Orlando? O período dos juízes, como você bem colocou aí, foi um período muito complicado para a nação do povo de Deus, né? Um período que, de maneira recorrente, o povo pecava e, por consequência desse pecado, era oprimido e Deus levantava um juiz para que então liderasse o povo, liderasse a nação e aí livrasse o povo, né, daquela opressão, daquela dificuldade que eles estavam passando naquele momento. Foi um período de grande decadência moral e espiritual da nação de Israel, né? Sim, sim. E aí a gente vê que, de fato, nesses períodos mais sombrios da sociedade de então, é que essas pessoas intituladas de juízes, que não têm essa a mesma visão, a mesma, vamos dizer assim, o mesmo sentido dos juízes de hoje, né? Um juiz naquela época era um líder social também, julgava as causas, mas também era um líder social. E aí a conduta pessoal deles era muito importante para esse contexto em que eles atuavam na sociedade de Israel. Eu vejo como um cenário muito parecido com alguns outros da própria nação posteriores, mas também, por que não dizer, né, dos altos e baixos que o mundo moderno enfrenta também. Essa carência de referência moral que nós encontramos na nossa sociedade hoje. Maravilha. Eu vejo assim, segundo o comentarista, ele coloca assim, que depois dos grandes líderes, parece que Israel ele perde uma referência, né? Porque foi depois que aquela geração de Josué passou, as novas gerações que vieram a pecar, a errar, a desviar e a transgredir a lei. Então nós observamos que parece que não foi passado adequadamente de geração em geração sobre os preceitos da lei, para que eles vivessem de uma forma eficiente na obediência, né? Houve uma espécie de apagão, é isso que você quer dizer? Exato. Porque quando a gente, por exemplo, hoje, né?
vamos contextualizar isso. Se a gente não colocar as doutrinas fundamentais da Bíblia, os ensinos bíblicos, o que é uma vida cristã, uma maturidade cristã, se a gente não ensinar isso para gerações futuras, com certeza outros focos tomarão essa realidade na vida da nossa juventude, da nossa adolescente futura, né? Poderíamos dizer assim, que se deixarmos essas brechas, né, elas serão preenchidas com algum outro tipo de ensino, não tão comprometido quanto as doutrinas basilares do Evangelho, né? E eu vejo isso porque o próprio texto de Juízes 4, ele diz assim, que a nova geração pós-Josué foram influenciados pelas sociedades da região, o que fez com que Israel se dobrasse aos deuses e aos costumes das nações vizinhas, inimigas de Israel, ali naquele período ali. Verdade, exatamente. Isso é um ponto muito interessante, né? E nós temos que considerar isso na sociedade atual em que nós estamos vivendo. Hoje nós ainda somos cercados, enquanto povo de Deus, ainda somos cercados por uma mistura de pensamentos, uma mistura de conceitos, e que acabam influenciando o pensamento do povo de Deus, e principalmente, nós poderíamos dizer, aqueles jovens, aqueles adolescentes, e nós temos exemplos disso, né? Atores, atrizes globais que acabam ali incentivando, né, gerando um conceito de vida, e isso às vezes é comprado pelo grupo de jovens ou adolescentes, que muitas vezes está muito faltoso nessa questão dos ensinos bíblicos. Daí a necessidade do autêntico ensino da palavra do Senhor Deus. Exato. Há uma necessidade do combate, não somente das questões de modismo, de heresias, mas da própria postura de uma vida social adequada, né? Pensamento, Sim. A filosofia, que seja pautada nas doutrinas da Bíblia, né? Sim, sim. Eu faço uma consideração interessante no livro de Neemias. Ele lidou com essa dificuldade, né? Uma oposição à obra do Senhor Deus, uma oposição, e aí nós vamos encontrar uma oposição em diversas frentes, né? No livro na história também do rei Ezequias, nós vamos encontrar, primeira, segunda Reis, Isaías também, nós vamos encontrar uma passagem em que Senaqueribe ele afronta o povo de Deus e ele envia os seus mensageiros para falar com o povo, para falar com a nação. Sim. E quando, vamos dizer assim, os representantes do rei Ezequias se encontram com os representantes de Senaqueribe, eles falam para eles falam assim, olha, fala-nos na sua língua que a gente entende, não fala em judaico não. Sim. Mas aí os representantes de Senaqueribe, eles falam assim, não, nós não viemos aqui só para falar para vocês, nós viemos aqui para falar para todo mundo, e nós vamos falar em judaico. Isso deixa muito claro que a atuação do inimigo ela é próxima, ele busca trazer um diálogo muito próximo com que seja a comunidade que ele quer atingir. Sim. Então ele vai falar a língua do adolescente, ele vai falar a língua do jovem, nesse mundo moderno que a gente vive, em todas essas questões, seja cultura, seja finanças, e aí a gente vai acabar vendo alguns pontos disso na sociedade, seja lazer, seja sexualidade, a vida em família, a própria questão da religião, do buscar a Deus, tudo isso ele vai tentar aproximar o diálogo, né? Ele vai fazer isso. Exatamente. Tem várias passagens que a gente poderia exemplificar também nesse contexto aqui. Por exemplo, quando Daniel, né, foi levado para a Babilônia, a ideia do rei era influenciar também a juventude, os adolescentes, na cultura babilônica, nos deuses babilônios, costumes, etc. Então, sempre foi essa questão aí do inimigo, querer polarizar a questão da fé cristã e da obediência às leis divinas. Isso. Em Daniel tem uma coisa interessante, professor, que é o seguinte: ali não houve uma tentativa de subverter ou de, vamos dizer assim, de diminuir a cultura judaica que eles tinham, né?
Sim. Não houve essa tentativa. Na verdade, a única tentativa que houve foi de incluir uma nova cultura. Então, assim, eles não atuaram no sentido assim, vamos diminuir aqui aquilo que eles sabem, aquilo que eles são, a identidade que eles têm. Não, vamos criar uma outra. Né? E aí a gente vê isso até mesmo na questão da ressignificação dos nomes que eles receberam lá na Babilônia. Exatamente. Isso é um contexto bem atual, né? Quando a gente faz essas análises, esse paralelo com os dias atuais, a gente consegue compreender quais são os objetivos do inimigo por trás de todas essas questões aí. Agora, Sim. um ponto que a lição deixa bem claro é que o povo de Israel, eles não cultivaram a terra, não plantaram, não edificaram cidades, e, no entanto, Deus todas essas questões para ele. Deu as terras, deu as lavouras, deu as cidades construídas, em troca de uma coisa, da fidelidade. Certo. E o povo não conseguiram ser obediente nem fiel a Deus, por isso que vem o castigo através da escravidão. Um castigo como consequência mesmo, né, da atitude, do distanciamento de Deus, né? Eu acho que isso é um ponto muito importante, que hoje a nossa sociedade, ela não considera isso. A questão que está, todo pano de fundo que está por trás de tudo isso, na verdade, é esse distanciamento de Deus. A nação, ela se distanciava do Senhor, abandonava os princípios, vivia de uma maneira descompromissada. E aí a consequência disso vem. Nós não podemos atribuir isso como um mal que Deus deu início. Não, isso é consequência da própria atitude do povo. E interessante que Deus deu esse aviso para ele quando deu as leis em Deuteronômio 28, dizendo que a bênção, a felicidade e a paz estariam condicionadas à fidelidade a Deus e à obediência da lei. A infidelidade, a perca das terras, a perca da paz e a inimizade estariam condicionadas à desobediência das leis e à infidelidade a Deus. E eles sabiam disso, né? E mesmo assim optaram por transgredir. O povo de Deus, o povo judeu principalmente, e aí a gente tem que fazer essa consideração desse contexto, era um povo que não aprendia, né? Ele não lidava muito bem com as lições anteriores. A lição, ela ressalta a atuação de Débora, mas Débora não foi a primeira juíza. Tiveram outros antes dela. Os cenários sempre foram muito parecidos. Eles não vinham de uma experiência inicial, eles vinham de uma experiência toda construída. Moisés, Josué, toda uma história de sofrimento e também de livramento. E parece que não aprenderam isso, né? Mas você frisou muito bem que houve esse apagão espiritual, esse apagão do ensino da palavra de Deus, né? Uma nação que não teve esse contato. Sim, até no período de Moisés mesmo, houve uma necessidade de repetir todas as leis para uma nova geração, né? Moisés teve esse cuidado, né? Por isso o surgimento do livro de Deuteronômio, que é a repetição das leis para uma nova geração que estava desapontando aí em Canaã. Sim. E aí, nesse contexto, então, surge, né, essa mulher, essa pessoa, Débora. Nós poderíamos dizer assim, interessante em si, uma figura interessante, né? Débora, ela carrega todo um simbolismo para a época e para os dias atuais, em diversas frentes, nós podemos dizer assim. Não foi uma mulher simples que atuou ali simplesmente na sociedade, não. Ela foi uma mulher de grande influência, né? Nós temos que considerar isso, de todo esse contexto. Então, certamente, Débora vem de uma família muito tradicional, de uma família que prezava pelo ensino, e que mesmo que prezava por esse ensino, lidava com as dificuldades da época, né? As dificuldades que hoje enfrentamos, né, como pais, como educadores. A Débora, ela foi uma pessoa que foi educada nos padrões e princípios bíblicos, né? E ela vê tudo isso acontecer, Inclusive, ela era uma profetisa, né? Ela chegou a profetizar, pelo menos nesse capítulo 4 aí, duas vezes, né? A primeira é que Deus daria a vitória para Baraque, e a segunda
que Císera seria morto por mão de uma mulher. Ela profetizou isso mulher. Antes. Né? Sim, profetizou antes dos fatos. Interessante essa parte. Esse contexto é muito legal, porque é o seguinte, parece, primeiramente, quando ela recebe a palavra de Deus, né, quando ela fala, né, conta toda a história dela, aquilo que a Bíblia relata, né, e aí no capítulo 4, versículo 6, nós encontramos assim: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo, vai atrás gente ao monte de Tabor e toma contigo 10.000 homens. Ela é usada para falar não só com a nação, a profecia dela não só fala com a nação, fala com Baraque, eu vou considerar isso, e antes também fala com ela, né? Fala com todos, né? de um modo muito interessante, chamando de fato a nação de Israel à responsabilidade. Não foi aquela profecia descompromissada que ela, como profetisa, chegou, lançou a profecia, virou as costas e saiu. Não. Ela, de fato, estava envolvida, liderava a nação naquele momento e a atuação dela foi realmente preponderante, né? Exato. Além dela ser uma profetisa, ela era uma juíza, né? Ela fazia o julgamento. Não esse tipo de julgamento que você falou a princípio aí, né? Da atualidade. Mas resolvendo as demandas, as questões religiosas da nação, então, que não tinha um líder. E então, através dessa profecia, do exemplo que ela teve, ela disse a Baraque, né, que Deus daria a vitória e disse em detalhes como seria a vitória. 2 tribos apenas e 10.000 pessoas para enfrentar uma quantidade de milhares de soldados. Isso é que é a questão de ter certeza da fé e acreditar na profecia bíblica, né? Então, a gente pode fazer essa contextualização das profecias do óbvio hoje, né? A profecia Sim. que as pessoas fazem é descompromissada com o cumprimento da palavra de Deus. Sim, sim. Eu tenho uma consideração. O título do caderno é Bons e Maus Exemplos, né? Ele fala Sim. isso. E eu falei aquela hora que esse juiz, esse cargo, essa investidura de ser juíza naquela época é muito diferente do contexto de hoje. Hoje o que legitima um juiz a ser juiz é um concurso. Né? Ele passa em um concurso de provas e títulos e ali ele é revestido desse cargo de magistrado. E ali, com base na lei, né, ele tem a sua competência, a sua jurisdição, aquilo que ele pode fazer, mas na época isso não existia. E aí a gente vem e pergunta assim, de onde então um juiz da época ele era legitimado a decidir? Por que a nação levava essas questões para uma juíza decidir? Né? Se ela não era investida em cargo, se não havia uma lei. Nós sabemos que o sistema jurídico da época é muito longe de ser o que é hoje. Havia, sim, resquícios de um sistema jurídico muito incipiente, mas havia. E aí nós podemos perguntar o que levava a nação a levar essas causas para esses juízes decidirem. Por que eles? Por que eles decidiam? E aí eu não vejo uma outra resposta a não ser que ela e os outros juízes, eles tinham uma autoridade que vinha de Deus, mas também eram pessoas que tinham feito pela sociedade, viviam uma vida de exemplo e então tinham credibilidade para com a nação para poder decidir. Eles não eram escolhidos a ermo, eles eram de fato pessoas de destaque na sociedade. Eles tinham uma influência grande, né? Antes de qualquer escolha, né, que pudesse levar eles a esse cargo, né? Sim. E especificamente sobre Débora, eu vejo esse capítulo, né, essa passagem, esse episódio, eu vejo de uma maneira muito interessante. E aí eu faço referência ao contexto que ela vivia. A gente já fez todo essa revisão, essas considerações acerca do contexto espiritual que a nação vivia, e é muito Sim. interessante,
mas nós não podemos esquecer o contexto cultural, o contexto econômico, o contexto de educação, né? Que eles ali estavam, que Débora estava inserida. O contexto cultural, a gente sabe que as mulheres naquela época e até os dias atuais em determinadas regiões, as mulheres elas não têm tantos privilégios, elas ainda são vítimas de muito preconceito, são relegadas sim a patamares inferiores aos homens, e nós podemos dizer com base nisso que Débora ela foi uma pessoa que ela rompeu os paradigmas da época. Ela não foi uma pessoa, vamos dizer assim, que nasceu em berço de ouro, que teve o seu destino já traçado por uma linha hereditária, nada disso. Débora, ela conquistou o seu espaço, e é claro que o Senhor Deus ele tinha propósitos na vida de Débora, assim como hoje ainda tem muitos propósitos na vida de diversas mulheres no mundo, na igreja, né? O Senhor Deus ele tem esses propósitos. E a gente tem que fazer um destaque muito interessante que, ao romper esses paradigmas, Débora ocupa posições muito prestigiadas na época. A posição de juíza, já consideramos, a posição de profetisa, que não era, que é bem longe do que hoje a gente encontra às vezes aí. As missionárias, não fazendo uma desconsideração, mas às vezes isso acaba virando um rótulo para algumas pessoas que se intitulam missionárias, se intitulam profetas, né? Então ela de fato desempenhava esse papel. E era um papel, sabemos, o ministério profético muito interessante, ele era um canal para falar, um canal onde Deus falava com o povo. E inclusive falava consigo mesmo, né? Era um ministério de fato. E nós temos que lembrar que naquela época o povo considerava muito essa questão dos profetas. A profecia, para ser verdadeira, ela tinha que acontecer, ela tinha que se cumprir. Jeremias sofreu isso, Micaías sofreu isso, e temos diversos outros exemplos. Então tinha que se cumprir. Ela foi juíza, foi profetisa e foi líder da nação de Israel. Uma mulher que, de fato, ela rompeu. Então, eu anoto aqui que Débora ela foi a pessoa adequada para o contexto que ela estava vivendo. Por tudo isso, por ocupar essa posição como juíza, por desempenhar esse papel de profetisa, de instrumento de Deus para falar com o povo, né? Inclusive consigo mesma, de líder da nação de Israel. Então, ela foi essa pessoa muito adequada para o contexto. Eu faço uma consideração importante também, que o texto ele diz assim, que Débora profetiza mulher de Lapidote. Você sabe Sim, que Lapidote. Lapidote era o esposo dela, e a Bíblia não nos dá muita informação sobre Lapidote. Mas aí nós temos que lembrar o seguinte, eu volto justamente naquele ponto em que eu disse que ela rompeu com os paradigmas da época. Débora era esposa. E nós sabemos que a esposa naquela época tinha muitas responsabilidades, assim como tem hoje, mas o papel de gestão do lar, de administração do lar, do cuidado com os filhos, era preponderantemente da mulher. Mas como que isso ia acontecer na vida de Débora, ela sendo uma profetisa, uma juíza, uma líder da nação, né? Então, eu faço a consideração assim, se Débora foi de fato como de fato foi, um exemplo a ser seguido de mulher de Deus, de uma pessoa que foi criada, educada segundo os preceitos da palavra do Senhor Deus, e que por isso ocupou uma posição de destaque, nós também não podemos esquecer do esposo dela. Lapidote, ele foi um marido também exemplar para o contexto da época. Nós podemos dizer que Lapidote ele ajudava a administrar o lar. Débora não administrava sozinha, Lapidote ajudava. Para a época, isso é vamos dizer assim, um romper de paradigmas.
Certamente, se ela tinha filhos, a Bíblia não menciona, ou se menciona, eu não lembro. Se tinha, o próprio marido ajudava ela a cuidar. O próprio marido, ele não se sentiu diminuído porque Débora foi uma juíza, né? Ele não se sentiu diminuído ou menosprezado vendo que a esposa dele tinha um destaque na sociedade, um destaque no povo de Deus. Ele não se sentiu enciumado. Isso é um contexto importante para a gente considerar, professor Gesiel, principalmente para os dias atuais, que a mulher, ela cada dia mais está ocupando posições de destaque na sociedade. Lideranças em empresas, lideranças em órgãos públicos. A mulher, ela tem ocupado essas posições. Isso é claro, isso é evidente, né? Então, assim como Lapidote, da época, ele não se sentiu diminuído e, pelo contrário, ele foi, de fato, um parceiro da sua esposa que ocupava essa posição, isso é um ponto a se refletir hoje, né? Vencendo aspectos culturais. Nós sabemos que, por muito tempo na sociedade, as mulheres não eram permitidas trabalhar, não era permitido a mulher votar, esse direito do voto é recente. As mulheres brigaram muito pela imposição pelo reconhecimento, não imposição, reconhecimento dos seus direitos. Isso é um exemplo, fica como exemplo. Lapidote era um homem que respeitava a esposa. Ele reconhecia de fato a missão que Débora desempenhava. Então eu anotei, se Débora é um exemplo, então Lapidote também é um exemplo. Sim, é muito boas suas considerações, professor Orlando. Pelo seguinte, não foi Cristo ou o Deus que colocou a mulher no lugar da Idade Média, até na pré-história que elas ocupavam. Nesse contexto aí, as mulheres ainda elas eram muito relegadas ao lar. Elas dificilmente tinham destaque. Até na época de Cristo, você observe que nos escritos da Bíblia, algumas vezes o nome da mulher não aparece nos livros. Sim. Os escritores daquele período, se colocasse o nome de uma mulher no seu livro, ele estava desmerecendo o livro. E você vê isso também, essa cultura muito impregnada nos evangelhos. A mulher samaritana, o nome dela não era samaritana. Samaria, quem nascia em Samaria era samaritana. Quem nasce em Cuiabá é cuiabana, a mulher baiana, a mulher samaritana. Então eles não punhavam o nome das mulheres nos livros. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, a filha da viúva de Naim, e assim sucessivamente, né? E nós vemos Cristo é quem traz a mulher para o lugar que ela nunca deveria ter saído. Pode observar no ministério dos fariseus, no ministério de João Batista e dos demais líderes da época, não tinha mulher compondo o corpo de discípulos. Mas com Jesus tinha pelo menos só Maria, 5 Marias. Entendeu? Certo. E ele chamava ela pelos nomes. Depois Paulo também chama as diaconisas da época que ajudavam ele nos trabalhos. Então, quem traz a mulher para o papel, para o lugar que ela nunca deveria ter saído é o Cristo, com o seu evangelho, valorizando a mulher, o trabalho da mulher. E a gente vê isso na Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. A valorização da mulher, o papel da mulher, o trabalho da mulher, como Débora, né? Foi um destaque naquela época extraordinário. A gente não tem noção do quanto uma mulher liderando uma nação, profetizando e julgando, impactou a sociedade daquela época, como você colocou aí bem de uma forma clara, né? Então, e aí a gente vê Débora recebendo essa profecia, né? Ela recebe essa profecia e ela procura Baraque. Sim. Aqui eu faço um destaque muito interessante. Débora, ela era juíza, investida no cargo, vamos dizer assim, ela era profetisa, ela era líder da nação daquele momento, mas em nenhum momento ela foi orgulhosa a ponto de não considerar Baraque. Baraque, ele era um general, comandante, homem experiente, homem que tinha experiências de guerra, e Débora, ela recebe essa missão, ela vê a importância
e ela não foi orgulhosa a ponto de querer desconsiderar Baraque, a ponto de não querer buscar ajuda de Baraque. Muito pelo contrário, a Bíblia ela é muito clara que uma das primeiras ações de Débora após receber a profecia foi justamente buscar Baraque. Exato. Isso é muito interessante. No contexto de hoje, professor Gesiel, isso é muito interessante, porque hoje a gente vê muito trabalho, que seja na igreja, eu acho que é um contexto, uma micro-sociedade, né, se é que eu posso me referir assim, que a gente vê muito isso, essa atuação de pessoas, né, na ocupação de cargos, desempenhando um trabalho, fazendo uma coisa, sendo um líder na igreja, uma líder na igreja, fazendo algo na obra de Deus, e muitas vezes nós não encontramos essa mesma postura de Débora. A postura de reconhecer, não, de fato, ele contribuiu, deixa eu ver o que ele pode fazer para me ajudar nessa questão. Hoje, infelizmente, muitas pessoas encaram essas missões, esses cargos, como missões unicamente pessoais. Não veem, como Débora viu, o benefício que isso pode trazer para a sociedade como um todo. Mesmo hoje, com todos esses avanços, com todas as conquistas das mulheres, nós vemos ainda o papel da mulher ainda muito freado pelo machismo, né? Até mesmo dentro da igreja. A sociedade brasileira, a primeira mulher presidente foi agora, né? A presidente Dilma, e entre outros países também. Então ainda há uma ideia de colocar a mulher num papel de segundo plano, seja em qualquer instância, até mesmo na igreja a gente observa isso aí, né? Mas aí veja, se Débora também foi exemplo nisso ao buscar Baraque, porque ela foi, em nenhum momento ela ficou temerosa, Baraque vai minar minha autoridade. Não, ela não ficou assim, ela não ficou preocupada com isso. Ela viu que o benefício para a nação seria muito maior do que os benefícios pessoais. Então, se Débora é exemplo nessa situação, Baraque também é. Porque Baraque, nesse contexto, ele não se nega a ajudar a Débora, que naquele momento estava desempenhando uma função de destaque, né, de protagonismo. E ele não se preocupou, e aí você tocou nesse ponto de machismo, que é muito importante. Ele não foi ali um machista a ponto de achar, não, Débora não daria conta dessa missão, né? Muito pelo contrário, ele diz assim, eu só vou se você for comigo. Né? Você lembra desse trecho? Parece que ele acreditou tanto na mensagem de Débora que ele queria ela presente na missão com ele, né, rapaz? Sim, e você já pensou se no contexto atual uma mulher falasse hoje para um líder, ou uma pessoa que desempenhou muito tempo aí liderando algum trabalho e falasse assim, olha, nós temos essa missão para fazer aqui, mas o crédito vai ser de uma mulher, não vai ser de homem não. Né? O que será que passou na cabeça de Baraque naquele momento? Né? Pois é. Quando ela disse isso, né, o crédito não vai ser, porque ele, como capitão do exército, ele poderia reunir o exército e ir, e de fato a vitória e as glórias, vamos dizer assim, ser para ele através da conquista, né, e da vitória. Mas quando ele chama uma mulher para junto estar com ele, acreditando na profecia dela e confiando que ela junto poderia trazer proveito para a nação, aí ela diz, tudo bem, eu vou contigo, mas o crédito será de uma mulher. A gente vê o que aqui? A profecia dela para uma outra mulher, porque ela não saberia como desenrolaria, qual seria o desfecho da batalha, né? Então ela dá uma profecia e diz, o crédito será de uma outra mulher. Então a gente vê o destaque das mulheres num período em que era difícil ver uma mulher líder de qualquer coisa. Até mesmo da sua casa, sempre o destaque seria do homem, por mais que a mulher ajudasse bastante ali naquele período. Sim. E Baraque, ele foi muito humilde nesse sentido, né? Ele reconheceu que a autoridade estava com Débora. Ele reconheceu que ela estava investida nessa missão, que ela tinha essa autoridade. E aí ele lança e diz, olha, só se você for comigo, aí eu vou. E ela, não, tudo bem, vamos junto. Débora, ela se comprometeu com a missão.
Ela não, Sim. como eu falei, não foi aquela profetada de oportunismo, de momento, para ganhar uma fama. Não, não foi isso. Ela se comprometeu, né? Sim. Hoje a gente assiste muitos profetas aí, tanto aqueles profetas do óbvio, quanto os profetas do caos. Mas Débora, ela de fato está numa situação de caos moral e espiritual, mas ela entrega a profecia e se compromete com ela, né? Isso é muito Ela fica interessante. comprometida. Exatamente. E, agora, a gente vê no desfecho da lição aí, acho que é tópico 2, dizendo exatamente aquilo que você falou a princípio. Para ser um juiz, não era lançado à sorte, não se jogava rede e se fazia um juiz. Mas eles buscavam autoridade, buscavam sabedoria, conhecimento, temor a Deus, pessoas sábias, pessoas honestas, e depois o papel de juiz lhe era imputado pelo próprio Deus para a nação de Israel. E Débora, com Uhum. certeza, como você disse isso, ela tinha todos esses adjetivos na vida dela, né? E isso fica como exemplo, né? Às vezes a gente ouve algumas situações que ocorrem, né? Que Deus ele não chama o que é preparado, mas ele prepara aquele que é chamado e por aí vai. Apesar de que eu concordo, sim, que Deus ele prepara, mas eu vejo que o Senhor Deus ele é onisciente e ele sabe de todas as coisas. Então o Senhor Deus ele conhecia o perfil de todos os homens da Bíblia e de Sim, todas as mulheres da Bíblia. Então ele conhecia Débora, ele sabia de tudo acerca dela e sabia exato. inclusive da preparação que ela teve. Talvez ela não Sim, tinha, como ela reconheceu que ela não tinha conhecimento sobre estratégias militares. Olha que coisa, né? sim, Ela é uma juíza, uma profetisa, uma líder, mas ela não conhece estratégia militar. O que é que ela fez? Foi lá e buscou Baraque. E não só buscou, incentivou, deu força, de uma certa maneira, ela de fato fez parte da missão a ponto de trazer Baraque junto com ela, né? ela E isso é esteve muito empenhada. interessante. Isso é Sim, sim, interessante, o empenho dela com junto, né, certeza. da missão. E a vitória foi eminente, né? O Flávio José, um historiador, ele falando sobre esse período aí, como foi a vitória, os detalhes da vitória, né? Ele diz assim que houve uma chuva de granizo, onde os carros de ferros de Císera atolaram e os homens de Baraque deram sobre os inimigos e foram destruídos. De tal forma que alguns deles abandonaram os carros, inclusive Císera, né? Abandonou o Sim. carro para fugir da espada de Baraque. E sai correndo, né? Císera ele sai correndo, desesperado. E ali ele se deparou com uma camponesa, né? Uma Sim, camponesa anônima. Um dia eu tive a oportunidade de dar um ensino aqui no Governador Fragelli e eu abordei justamente esse ensino sobre Jael. E aí, quando eu falei sobre Jael, muitas pessoas pararam assim, olharam. E uma até veio falar comigo depois do culto assim: Jael, eu nunca ouvi falar dessa pessoa na Bíblia. Eu falei: pois pois é. é, e é por isso que ela desempenhou esse papel fenomenal. Ela era uma crente anônima, não tinha desempenhado cargo algum, a única referência que ela aparece é Juízes 4. Éber, o Queneu, esposo dela, somente, não vai falar mais nada disso, né? Sim, E ela era a mulher que Débora tinha se referido há um tempo, né? Há um momento atrás, né? sim, Muito foi. interessante isso, inclusive. E é interessante que Jael entra para a história pelo feito extraordinário que ela fez. Porque o capitão Císera, segundo os historiadores, ele nunca havia perdido uma guerra. Pelos apretrechos que ele tinha de guerra, carros de ferro, homens treinados e muitos soldados no seu exército, ele nunca tinha perdido uma guerra. Mas com a perca dessa guerra, Israel recebe ele, dá leite, põe ele num cobertor, mas também não evita de eliminar o inimigo e depois entregar a Baraque com a vitória vencida, da forma que profetizou Débora, né? Então, ela entra para a história pelo feito, um feito extraordinário que todas as vizinhanças da época, todos os países
ficaram conhecendo o fato por muito tempo, se lembrando e falando por muito tempo, de tal forma que entrou ela para a história, de tamanha importância que ela teve também como mulher, nesse período tão sombrio para as mulheres aí. E muito interessante essa questão, esse momento, que Jael, eu faço a seguinte consideração: ela não era líder, ela não ocupava cargo, ela era uma mera camponesa, né? Vamos fazer Sim. aqui uma alusão, ela era uma crente de banco, pouco falada, Sem cargos. sem cargo, sem nada, mas Jael não era uma alienada. Ela Sim. sabia quem era Císera. Ela conhecia os problemas que a igreja daquele momento, vamos fazer uma alusão, que a igreja estava passando. Ela sabia quem era o inimigo. Então ela não era alienada. Quando Císera vem correndo, versículo 18 diz assim: E Jael saiu ao encontro de Císera e disse-lhe: Retira-te, Senhor meu, retira-te para mim, não temas. Ela conheceu Císera. Isso a gente aprende muito, professor Gesiel, com relação a nós não considerarmos a experiência, conhecimento e vivência das pessoas que estão na igreja. Os problemas, as lutas, as dificuldades, não é somente a liderança que enfrenta. A vitória, ela pode vir por um anônimo, como Jael. Jael, ela teve esse papel importante. Agora, o que nós vemos é o seguinte, o texto diz isso, como você disse assim, ela conhecia os problemas da época. O texto diz, claro, que Císera apertou o povo de Israel de tal forma que eles clamaram ao Senhor. E o Senhor, então, ouviu o clamor do povo de Israel através dos males causados por Císera. E ele, então, aparece a Débora, ou fala a Débora, da forma como viria a vitória. Então, todos sabiam, não só o povo de Israel que estava sofrendo, mas as nações vizinhas, que eram submetidas também a Císera, eles sabiam qual que era o contexto de sofrimento do povo de Israel, com altos impostos, tanta coisa que a gente poderia trazer aqui através da teologia histórica. Então, ela sabia de todos os problemas de Israel. Então, ela também teve a sua participação em levar o povo de Israel à vitória. Jael, ela, como eu penso sobre o assunto, a Bíblia é muito delicada para nos passar algumas coisas, né? É necessário que estejamos com uma sensibilidade bem interessante para a gente poder entender isso. Jael, ela como mulher camponesa, repito, ela viu um comandante de exército que, como você já traçou todo o histórico dele, nunca havia perdido uma guerra. Sim. Ela vê esse homem vir correndo. Se fosse outras pessoas, qualquer outra pessoa, vamos dizer assim, teria, será, a coragem de Jael para chamar esse homem, para esconder esse homem? Um comandante de exército, né? Ela teve tanta tranquilidade, ela teve calma, paciência, e trouxe esse homem para dentro da sua tenda e ali acabou com a vida dele, né? Cravou uma estaca na sua mente. Eu penso, Gesiel, que a atitude de Jael é aquela atitude que dá fim aos problemas. Sim. O problema bateu em Jael e não passou. O problema chegou até Jael e acabou ali, morreu ali. É uma postura muito interessante, ela não deixou o problema passar, ela não potencializou o problema, ela não alardeou sobre a situação, ela simplesmente matou o problema e sinalizou para os comandantes ali, para Baraque e os outros, que a Císera estava morto ali dentro da sua tenda. Ela, de fato, ela funcionou como um finalizador de problema. Isso fala muito para nós na nossa atual condição, né? Pessoas que ouvem problemas e problemas, ao invés de dar fim, acaba passando esse problema para frente. Adiante, né? Exatamente. Ela, adiante. além de ela demonstrar coragem, porque Císera era temido, né? Se você olhar no contexto só, Císera era temido. Então ela demonstra coragem em recolher um capitão e também o fato de eliminar o problema, como você disse, também é outro fato de coragem, sabedoria, né? Então ela conseguiu entrar para a história através da sua participação especial, sua coragem e seus conhecimentos que ela teve ali.
Então, eu acho que essa lição é muito importante e a gente pode contextualizar, parece muito com a nossa atualidade, muitas questões aí. A gente poderia falar muito mais, mas eu acredito que ficou claro os pontos mais relevantes da lição aí, professor Orlando. Você gostaria de colocar mais algumas ponderações aí? Ó, eu acho que essa lição ela contribui muito para o pensamento atual de valorização da mulher na sociedade, na igreja, né? Não fazendo nenhum tipo de alusão à questão de ministério A, ministério B, mas sim reconhecer a importância da mulher que, como você bem colocou, foi o que o Senhor Jesus Cristo fez, reconheceu a importância da atuação da mulher, e eu acho que é isso. Eu acho que nessa lição nós devemos tomar esse cuidado para não gerar assunto que não é relevante, né? Discutir questões ministeriais, não é esse. A mulher, ela sempre teve o seu papel, é muito importante e sempre terá, indiscutivelmente, se dentro ou fora de cargo ministerial, ela sempre vai desempenhar esse papel. E uma mulher sábia reconhece isso, né? Sim, para o jovem, para a jovem, eu acho que fica a Débora como um exemplo de mulher, um exemplo de esposa, um exemplo de líder, Baraque também como uma pessoa de exemplo. Existem muitas Déboras e muitos Baraques na igreja, e muitas Jael também. Então, aqui fica as nossas análises bíblicas. E a gente não está defendendo o feminismo, que é outra coisa, não tem nada a ver com o que nós estamos falando. Estamos falando daquilo que Cristo disse, quando ele fala da adjutora, quando ele fala da ajudadora, aqui está ao lado do homem, é que o homem sozinho ele não é muita coisa. A mulher ela tem o seu papel importante na família, na vida do homem, e Deus viu isso, né? E criou a mulher para ser valorizada, não como naquele período em que Jael vivia, ou que muitas mulheres hoje vivem, não só na questão do Oriente, mas na atualidade também. Às vezes não são reprimidas como são as mulheres lá do Oriente, mas em outras questões elas são aqui, né, na atualidade. Então a lição ela traz exemplo para a nossa juventude, tanto para os jovens quanto para as jovens, e vai levar lições para o seu casamento e para a sua vida espiritual. Professor Orlando Júnior, as suas considerações aí. Eu agradeço o convite, eu acho que é muito interessante, muito importante a contribuição que o seu canal traz para a nossa comunidade, né, para a nossa igreja, inclusive, e eu creio que todo aquele que meditar nesse assunto, como aqui foi falado, vai conseguir trazer pontos importantes para a igreja, né? Eu acho que eu sou adepto daquela forma de educar mais como uma curadoria. Eu acho que a gente apresenta conteúdos, e o Senhor Deus, na sua atuação esplêndida, ele vai trabalhar isso em cada contexto, em cada congregação, em cada conjunto. Ele vai abordar isso de uma maneira muito interessante, né? Dele é o querer e o efetuar em nossas vidas. Nós que agradecemos a sua participação aqui no canal EBD Ação. Nós atingimos mais de 5 mil inscritos, são muitas mensagens, são muitas sugestões, e uma delas foi esta aí, de trazer professores para participar conosco aqui das lições, para tornar a aula mais dinâmica, mais desprendida. E parece que está funcionando, porque eu estou gostando dessa parceria aí. O professor Orlando Júnior voltará em outras lições, inclusive nas lições dos adultos. Então, espere e aguarde, que em breve estaremos de volta aqui no canal EBD Ação. Uma boa aula para vocês. Deus em Cristo vos abençoe.